Olá, boa noite, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Vamos então para a nossa quarta aula do workshop da carteira plena, no qual a gente abriu vagas essa semana. A pessoa já está entrando na plena, já ajustando a sua carteira para começar a investir de forma planejada, estratégica, dentro de um bom plano de alocação. E no dia de hoje eu tenho o prazer enorme de ter aqui comigo o Marcelo Meurer, que é o nosso analista de opções do Dica de hoje, que faz um trabalho impecável lá na Checkmate e também no mapa das opções, para a gente falar um pouco mais desse mercado que acaba às vezes sendo um tabu para muitos investidores, né? Afinal, deveria usar ou não usar opções? Qual o risco? Nossa, é perigoso, muita gente perde muito dinheiro. Então a gente quer falar um pouquinho hoje também sobre como trabalhar bem opções numa boa alocação de carteira, de forma estratégica, segura, para ajudar também no crescimento dos aportes, também na proteção de patrimônio e uma série de benefícios que tem, então, o uso de opções na carteira. Então, seja muito bem-vindo, Marcelo. Prazer enorme bater esse papo contigo. E aí, Carol, tudo bem? Beleza? Nossa, é muito bom estar Certo. aqui com você de novo. Fico muito feliz de participar com você desse workshop, dessa aula. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Marcelo, sou apaixonado pelas opções, dedico minha vida às opções. Eu estou no Dica de hoje já faz uns 4 anos, mais ou menos, e a gente criou a estratégia Checkmate, que é um produto de recomendação. Então, a gente faz recomendações de operações e carteiras também, com ações e opções. E também nós criamos um curso chamado O Mapa das Opções, em que a gente ensina todo esse universo cheio de possibilidades que é o mundo das opções. Então, tá bem. E a questão é assim, pessoal. Aqui que para mim acaba sendo um tabu de opções e por isso que a gente quis incluir isso no workshop. Talvez quando a gente fala assim, né, de mercado financeiro, as pessoas têm muito claro, parece que existe essa barreira assim entre aqueles que investem e aqueles que fazem trade. Parece que é quase uma muralha assim, que Deus o livre encostar no outro, que trade é perigoso e que daí é meio que um ou outro, né? Ou tu é de um time ou tu é do outro. Mas numa boa alocação de carteira, e eu digo isso por experiência própria, tá? Eu comecei a investir muito cedo, mas eu sempre tive uma carteira que tinha muito um perfil conservadorzaço, assim, né? Lá atrás, fui muito renda fixa, fui botando o pezinho na renda variável aos poucos, e por anos, assim, minha maior parte de estrutura de carteira foi sim uma carteira mais conservadora, até eu me começar a me dedicar justamente ao trade. Então, aquelas pessoas que enxergam que assim, ou é longo prazo, ou é trade, ou é conservador, ou é arrojado, não faz muito sentido. O que para mim eu fui descobrindo ao longo da vida e depois quanto mais eu estudei sobre alocação de carteira e boas estratégias, eu percebi. O trade ele é uma ferramenta muito interessante para quem consegue utilizar ele bem dentro de um plano de carteira. Vocês devem ouvir por aí que 95% dos day traders quebram. Não sei quantos por cento das pessoas perdem metade do patrimônio. Volta e meia sai na mídia a pessoa tal perdeu tanto dinheiro com opções. Então, tudo isso a gente entende que o quê? Não é culpa do mercado, é a culpa da falta de estratégia. Assim como a gente tem investidores de longo prazo que vão perder muito dinheiro por ter uma carteira desorganizada, que se tivesse colocado tudo em CDI estava melhor, teremos pessoas que vão fazer trade, que vão usar estratégias de alavancagem de forma errada. Então, as opções, elas são, acho que o mercado que diretamente, eu acho que depois de índice de futuros no day trade, são os mais polêmicos, né? Falou em opções, parece que está falando em loteria. Parece que é quase um pecado falar assim de opções, né? Então, a gente quis trazer um pouco essa discussão hoje para entender isso. E bom, como qualquer estratégia de trade, é importante a gente entender que existem diferentes níveis de risco. E dentro de uma boa alocação de carteira, a gente consegue usar o trade, seja ele com swing trade, com futuros e também as opções, um mercado bem polêmico, dentro de uma estratégia que nos ajude muito bem. Então, isso que eu quis começar trazendo hoje, para vocês entenderem como que a gente aborda qualquer estratégia de trade, seja ela qual mercado for, dentro da carteira plena. Que é o seguinte, nós temos uma porção, uma alocação dentro da estratégia destinada a operações que fazem uso de trade com uma alocação específica. O que eu quero dizer com isso? Não é que a pessoa vai pegar todo o dinheiro dela e botar no trade. Não é que ela vai pegar todo o dinheiro dela e botar numa única estratégia com opções. Então, vai montar, sei lá, uma trava de alta, uma coisa trivial. E ela vai pegar metade da carteira dela e botar lá. Que é assim que muita gente perde dinheiro.
Ou pior, né, Marcelo? Comprando operação a seco, acreditando que agora vai. Então, a maioria dos casos, quem perde dinheiro é assim. Então, dentro da Plena, a gente também já tem um capital bem delimitado de proporção a que pode ser destinado. Eu imagino que na carteira de qualquer bom investidor, qualquer estratégia que tenha maior risco, seja ela com trade ou até mesmo uma carteira de small caps, por que não? Ela tem uma porção delimitada ao perfil de risco daquela carteira. Então, acho que Marcelo até pode contar um pouco mais a experiência dele, que respira mercado de opções, como é que ele faz esse ajuste, né? Porque não imagino o Marcelo pegando toda a grana da família dele e botando assim, opa, operações da semana, vamos girar tudo aqui ao mesmo tempo para fazer rentabilizar. Então, esse entendimento inicial da proporção de carteira, ele é bem importante para vocês entenderem aqui que a gente não está falando de loteria, de tentativa de acertar, ele é um capital extremamente bem delimitado. Não é por aí, Marcelo? É exatamente por aí, Carol. E eu começaria até falando de uma questão sobre a origem das opções. As Boa. pessoas, elas são hoje inundadas de informação na internet, né? E muitas das informações sem um começo, um meio e fim, ou muitas das informações por pessoas que querem te passar informação de ganho fácil, né? De ficar milionário do dia para a noite. Isso não existe. O que a gente pode dizer com começo, meio e fim, né, a respeito das opções? As opções foram iniciadas, elas surgiram para trazer segurança no mercado de renda variável. Então, olha só o que eu estou dizendo. Hoje, nós temos um grande preconceito no mundo das opções. Existe, de fato, uma visão míope sobre o mercado de derivativos, de que opção é arriscado, de que você pode perder tudo investindo em opções. Mas elas foram criadas para trazer segurança. Inclusive, as grandes empresas, Petrobras, PetroRio, agora Prio, né? Inúmeras outras, grandes tesourarias, assets, enfim, os grandes players utilizam opções como estratégia de hedge, de defesa. Então, eles utilizam para fins de seguro, literalmente, né? Por exemplo, só para as pessoas entenderem a dimensão das opções. Imagine que a Petrobras, né, descobriu um campo de exploração em águas profundas, né? E ela quer explorar ali, no pré-sal, uma determinada quantidade, suposta determinada quantidade de petróleo que estaria ali. E o custo, hipoteticamente, seria, vamos imaginar, de, sei lá, $70 o barril. Fora o custo de implantação de toda essa tecnologia, né, de todo esse aparato para se explorar pré-sal em águas profundas, né, o petróleo em águas profundas. E, por enquanto, né, se o barril de petróleo está $100, $150, está uma maravilha. A gente entenderia como extremamente viável esse negócio. Mas pensa comigo, e se do dia para a noite, ou daqui a 6 meses, o petróleo cai para $30 o barril? É possível, né? E aí o que a Petrobras faria com todo aquele investimento em plataforma, em inauguração daquele poço? Perderia esse dinheiro todo? Então, o que a Petrobras e outras grandes empresas fazem, não só nesse tipo de operação, mas para tudo que vocês podem imaginar? Elas utilizam as opções para garantir o direito de vender, por exemplo, o petróleo, o barril de petróleo, acima de $70 o barril, por exemplo. E esse exemplo foi perfeito, Marcelo, porque uma empresa que faz isso muito bem, assim, se vocês pegarem o balanço e estudarem a respeito disso, é a própria Prio. Por os meses consecutivos, a gente via lá no balanço da empresa compra de opções de venda, então direito de vender barril de petróleo a preços altos, e isso sempre foi muito lucrativo para a Prio. Então, isso quando bem feito, imagina isso numa grande corporação, agora eu trago isso para a carteira de vocês, né? Imagina lá na pandemia,
Quem comprou algum tipo de proteção, seja ela que momento foi, daí naquele momento aqui custo específico, conseguiu fazer essa proteção de carteira bem feita. Então, acho que esse exemplo da vida real sempre nos ajuda bastante, né? E outro que acho que o Marcelo claramente deve ter visto na mídia esses dias, que foi o próprio conselho, o CEO agora da Pets, comprou opções de compra da Pets, então, para fazer isso, porque rola aí uma possibilidade de aumentar a participação dele através disso. E detalhe, ele não gastou um centavo para isso, porque daí ele vendeu um pouco de opção e comprou um pouco de opção. Ou seja, ele garantiu a possibilidade dele de aumentar a participação na empresa sem desembolsar um centavo. Então, as estratégias de opções, elas são amplamente usadas pelas empresas e quando bem feitas na carteira da pessoa física, o resultado é tão bonito quanto, né? Pois é, eu costumo dizer para o pessoal, para a gente ter os resultados dos grandes investidores, a gente tem que investir como eles investem. E eles investem utilizando as opções. O próprio Warren Buffett cansa de utilizar as opções nas estratégias de investimentos deles. Então, as opções elas sofrem injustamente esse preconceito de serem perigosas, de serem cemitério de malandro e tal. O que as pessoas confundem? Elas confundem estratégias que te servem para te proteger com estratégias especulativas. Né? As pessoas utilizam as opções como um bilhete de loteria. E aí, em 99% das vezes, a pessoa vai perder se ela utilizar as opções indevidamente. Agora, se ela aplicar as estratégias corretas, como manda o figurino, né, as opções potencializam e muito o resultado das pessoas. E a gente consegue perceber que, utilizando as opções, a gente consegue melhorar e muito a relação risco-retorno. Né? Quantas e quantas vezes a gente monta operações lá, por exemplo, de risco zero. Olha só, operação de risco zero, e se der certo, você ganha 3, 4, 5%. Olha que sensacional. Né? Exato. E eu até daí vou usar como exemplo, para a gente entender, acho que essa divisão que o Marcelo falou, né, sobre uso como estratégia de proteção e uso também como estratégia especulativa, né? Como que a gente trabalha isso, por exemplo, numa estratégia de alocação de carteira? Quando a gente está falando de estratégia de especulação, ou seja, eu quero ganhar num curto período de tempo, me aproveitando de algum movimento do ativo, seja ele para cima ou para baixo, seja ele inclusive não andando, né, Marcelo? A gente pode ganhar com o mercado também parado. O que a gente, por exemplo, faz na Plena e o que eu recomendo para quem, por exemplo, tem Plena e Checkmate? Temos uma porção da Plena que é destinada ao trade, então a gente já tem lá um cálculo delimitado de uma proporção de carteira que a gente entende que é adequada para a estratégia especulativa, que se ela tiver uma perda patrimonial, também dentro de um bom gerenciamento de risco, não é assim, eu vou levar a zero aquele dinheiro. Não tem a menor necessidade, né? Dificilmente a gente leva uma operação ao seu extremo a perder total o capital investido, né? Pelo menos, acho que o Marcelo gere assim na Checkmate, eu também geria assim na minha própria carteira. Quando a gente vê que a operação começa a dar errado, a gente começa a fazer algum manejo para cortar, né, logo no início o prejuízo. Então, a gente também trabalha ali dentro. Mas mesmo assim, mesmo com esse capital delimitado, a gente sabe que ele não impactaria o todo. Então, o meu risco de ruína patrimonial total não vai acontecer, porque eu já estou bem delimitada. E acho que esse é o erro de muitos investidores. Exemplo, eu já vi em grupo, né? Sempre participei de muito grupo de mercado financeiro, pessoas que tinham, por exemplo, eu tenho um patrimônio de 50 mil investido. Aí eu fui lá e peguei 25 mil e comprei call a seco de um papel que eu achei que ia subir. Isso é botar a perder metade do seu patrimônio numa operação que tem risco de levar a zero o valor. Ninguém, em sã consciência, deveria fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente sempre orienta vocês é que tenham uma delimitação do total do patrimônio de vocês que vocês vão utilizar para operações de risco. Seja esse risco controlado, tem operações de opções que a gente consegue fazer com risco zero, né, Marcelo? A gente até recebe para entrar e se der errado, fica com esse crédito, mas mesmo assim, como é uma operação de classe de risco, a gente deixa dentro desse risco delimitado. Então, é toda uma forma de se lidar com o mercado. E uma outra forma é a gente fazer essa estratégia de proteção e também de remuneração de carteira. E é até isso que eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês de performance da Plena, o que isso foi na prática, né? O ano passado, se vocês olharem ali meio do ano, meados de
abril, maio, aquela faixinha ali do segundo trimestre, a gente teve um período de bolsa que foi de mais queda. O que a gente aproveitou naquele período? A gente fez vários lançamentos de opções para remunerar a nossa carteira. Então a gente fazia o quê? Vendia opções, ganhava um crédito. Esse crédito nos ajuda a ter um pouco mais de aporte e reinvestia na carteira. E aí é isso aqui que acontece, ó. Vocês veem que nesse período aqui, onde IFIX caía, BOVA caía, mercado internacional caía, a Plena conseguia se manter de lado. Em boa parte pela sua própria distribuição de alocação, mas também por essa remuneração extra que a gente conseguia fazer com esse tipo de estratégia. Então, diferente da Checkmate, na Plena a gente faz isso mais pontualmente. Na Checkmate, depois o Marcelo explica um pouco mais, existe uma carteira voltada só para isso. E que o resultado é bem lucrativo justamente por causa desse manejo conforme o timing de mercado. Então vejam que não é que o mercado de opções é ruim, quem usa é que não faz um bom uso. Então a gente conseguiu nesse período justamente isso e nos ajudou o quê? Comprar mais ativos, o que nos períodos de alta, ó, nos permitiu ter mais acumulação, mais espaço para crescer. Então, quando bem delimitado, uma estratégia de opções na carteira ela é super benéfica para o resultado. Tanto da gente simplesmente segurar uma carteira no momento de queda, como também a gente conseguir fazer as operações aí com um pouco mais de alavancagem dentro de um risco delimitado, né? Então, acho que até o Marcelo pode explicar um pouco mais como é que funcionam esses lançamentos, que, na minha opinião, acabam sendo a forma mais conservadora, né? De se expor ao mercado de opções logo de início, né? Legal. Ô, Carol, a nossa estratégia de checkmate ela é dividida em 5 categorias. E uma das categorias, aliás, a primeira categoria, checkmate, começou só com uma carteira recomendada. E essa carteira é justamente dessa forma. A gente fica vendendo opções sistematicamente. Por quê? Porque a gente verificou estatisticamente, né, fizemos estudo, backtest de 10 ou 12 anos para trás, com diversas ações, e a gente verificou que, na maior parte das vezes, o ganho que se tem vendendo opções é maior que o ganho no caso de uma alta da ação. Em grande parte das vezes, não em todas, obviamente. Mas então, quando você vende uma opção de compra, que é a venda coberta, a operação uma das mais simples no mercado de opções, você tem um porém, um problema, um detalhe. É que se a ação subir muito, você não aproveita toda a alta dessa ação. Então, por exemplo, se você montar uma operação de venda coberta numa ação que depois vai subir 30%, você vai ter feito um negócio que não vai ser tão interessante, porque você vai ganhar 3, 4 ou 5%, ao passo que se você não tivesse feito nada, só comprado a ação, você teria ganhado 30%. Porém, né, conforme eu disse, a gente mediu isso estatisticamente, a gente verificou que na maior parte das vezes, aqui no Brasil, pelo menos, né, a maior parte dos ativos tende a ficar mais ou menos de lado, ou sobe muito pouco, sobe menos do que o ganho que a gente tem vendendo opções. Então, essa carteira, ela surgiu assim, né? Então, a gente até apelidou essa carteira de carteira dividendo 3x, porque ela estatisticamente dá 3 vezes mais dividendos do que os dividendos naturais que as ações já nos dão. Lembrando que quando a pessoa compra uma ação e vende uma opção, ela continua recebendo dividendos da mesma forma. E, além disso, né, nós temos também uma carteira chamada Renda Segura. Essa carteira Renda Segura, ela funciona mais ou menos da mesma forma, porém com segurança total. A gente compra uma opção de venda justamente para não ter risco nenhum nessa carteira. Obviamente, o retorno dela não é tão interessante quanto a carteira que você não tem a proteção. Você gasta um pouco para fazer essa proteção. Mas a gente oferece isso também para os assinantes. E, além disso, além dessas 2 carteiras, a gente tem 3 outras categorias de operações avulsas. A primeira categoria dessas operações avulsas é o que a gente chama de operações ganha-ganha. Nessas operações ganha-ganha, você não tem risco de perder. É impossível você perder.
impossível. Mesmo se a ação quebrar, mesmo se a ação for a zero, mesmo se entrar em recuperação judicial, não há possibilidade de você ter prejuízo. Justamente porque a gente utiliza as opções conforme a técnica, né, da maneira correta, e não é nenhum bicho de 7 cabeças fazer isso. Também temos as operações que a gente chama de 3 para 1. Essas operações 3 para 1 são operações em que, no cenário de lucro, ele dá pelo menos 3 vezes mais que o cenário de prejuízo máximo. Por exemplo, se eu monto uma operação e que, se der errado, eu perco 1%, se der certo, eu ganho 3% ou mais, né? E temos também as operações estratégicas. Operações estratégicas são operações das mais diversas possíveis, né? Aí são operações, essas sim, mais arrojadas, né? Mais arriscadas, e a gente aprendeu muito com a Carol para alocar devidamente esse capital que vai nas operações mais arrojadas. A gente não pode, em hipótese nenhuma, colocar muito capital nessas operações mais arrojadas. A gente coloca um pequeno percentual e aí em cada relatório a gente expõe qual o risco e qual o percentual máximo de alocação indicado para aquela estrutura. E aí essas operações, né, algumas delas têm até risco de perder 100% do que você investiu. Mas é claro, né, a gente coloca nesse tipo de operação, sei lá, 0,02% do seu patrimônio todo. Se der certo, você multiplica por 5 aquela fração. Se der errado, você perde aquela fração. Não faz mal para a carteira de ninguém esse tipo de operação, respeitando a alocação, né? Maravilha. E a gente está falando tudo isso, pessoal, porque assim, acho que quanto mais a gente falar sobre essa desmistificação do mercado de opções, acho que mais investidores vão tomar a frente para estudar sobre esse mercado. E eu digo que assim, ele é um mercado que eu posso estudar, ter muita dificuldade para entender e não gostar, mas agora eu estou ciente até para entender o que as minhas empresas estão fazendo nesse tipo de mercado. Eu lembro de uma época que era bastante polêmica, que a empresa Suzano fazia muito capital, né? Uso de opções, e vários trimestres ela ficou mal ruim, porque não iam bem as operações, sabe? E os acionistas ficavam chateados, porque, nossa, por que tá perdendo dinheiro nisso? Mas justamente porque não entendiam que essa era a forma que a empresa tinha de se proteger caso desse errado. E eu acho que um exemplo importante também da gente lembrar foi da Perdigão. Quem lembra da Perdigão aí, que daí fundiu depois com a BR Foods, foi uma empresa que quebrou ali na sua estrutura como empresa mesmo, por mau uso de estratégias de proteção de carteira com derivativos. Então vejam que não é só a pessoa física que se dá mal, né? Empresa que não sabe isso muito bem, ou aquele acionista que não entende muito bem desse mercado, pode perder sim oportunidades ou ficar desconfiado da empresa com perdas financeiras que ela tenha, por não entender esse mercado. Então, gente, o que eu queria lembrar antes da gente seguir? Nós estamos com as vagas da carteira plenas abertas essa semana. As vagas já estão acabando. A gente faz sempre bem delimitado o número de vagas em função de todo o suporte que a gente dá. Então, aqui no link da descrição do vídeo, vocês conseguem acessar essa página aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? O que a gente tem dentro da Plena? Nós temos, então, uma recomendação completa da alocação de carteira, com ações, com renda fixa, com internacional, com fundos imobiliários e também as porções de trade. E nesta abertura da Plena em especial, a gente quis trazer um bônus que é muito relevante para os investidores estudarem sobre o mercado de opções, que é o acesso a 2 meses da carteira Checkmate e também 3 meses de acesso ao curso Mapa das Opções, que é o Marcelo que ministra. Então, é uma oportunidade bastante interessante para aquele investidor que, além de querer montar a sua carteira e estruturar ela tal qual a gente orienta na Plena e acompanha vocês nessa migração, também possa estudar mais e se beneficiar, começar a experimentar esse mercado de opções num ambiente controlado e tutorado por quem tem experiência no assunto. Vocês já devem ter visto inúmeros cursos de opções por aí, pessoas falando que opções é isso, que opção é aquilo, mas nada melhor do que esse acompanhamento seriado para pegar na mão e aprender junto. Assim como a gente tem esse cuidado na Plena de que as pessoas façam um bom plano de carteira para fazer uma boa estruturação de investimento bem acompanhado, então não é à toa que a gente tem esse nosso suporte por e-mail. Então, entrou na Plena,
como é, cara, eu tô perdido, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo vai ser organizar a tua carteira hoje, tentar entender para onde ela está indo, e aí tu vai contar com a gente no nosso suporte, tanto por e-mail, tanto nos nossos grupos do Telegram, para fazer o teu ajuste de carteira de forma progressiva e tutorada. Não vai ser aquela coisa de vende tudo e compra novo, nada disso presta. A gente está aqui justamente para dar o suporte. E é isso também que a gente tem dentro da Checkmate. É o acompanhamento das operações, é o entendimento de risco. O relatório do Marcelo é extremamente detalhadinho, né? Explicando qual é o risco da operação, qual é o potencial, se der ruim, o que acontece, se der bom, o que acontece. Então, essa oferta que a gente quis abrir nessa vaga da Plena agora é para que vocês experimentem esse mercado sem medo. E também para que vocês enxerguem a prática dos resultados. Muitas pessoas têm aquela dificuldade assim, tá, Carol, eu fiz um curso. Aí eu tentei fazer a operação e eu fico ansioso porque eu não sei o que vai acontecer com ela. Tudo bem, acompanhe então agora as operações, uma operação, duas operações, vê o início, meio e fim dela, vê como é que terminou. Na próxima, tenta entrar junto com o capital pequenininho. Eu acho que essa experiência, essa prática, ajuda muitos investidores a ganhar confiança. Assim como a gente quer que vocês façam bons investimentos de carteira, experimentar um mercado de opções é algo extremamente relevante para vocês no sentido do entendimento. Então, tanto a parte prática dentro da Checkmate, tanto também dentro do curso. Então, assim, gente, essas vagas da Plena já vão acabar, tá? Acho que, não sei se vai até o final de semana, porque a gente faz essa delimitação por causa desse suporte. Então, eu respondo 100% dos e-mails que chegam. Todo mundo, ninguém fica sem resposta. Eu, pessoalmente, respondo cada ajuste de carteira que precise, cada novo plano. E a abertura veio o seguinte, a gente conseguiu abrir essas vagas com esses bônus todos com um desconto de R$ 1.000 em relação ao que está lá no site do Dica de hoje. Vocês abrirem lá o site, tentar comprar a Plena fora dessa nossa época promocional, tá R$ 1.000 mais caro. Então, no parcelamento, fica 12 vezes de R$ 194,56 e à vista ainda tem esse desconto extra. Então, ficando com R$ 1.000 a menos de desconto. Então, é uma oportunidade que a gente fez para vocês tanto organizarem a carteira via Plena, como também para terem esse belíssimo acesso à estratégia de opções, tá? Então, gente, aproveitem. Em breve, a gente deve já encerrar as vagas. E aí eu tenho uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, me conta, como é que é a tua carteira? Tudo é opções? Gira o dinheiro todo, faz lançamento coberto, não faz, porque o pessoal adora saber o que a gente faz na prática, né? O que a gente de fato está conseguindo operar nas nossas carteiras. Então, acho que é sempre legal trazer essas diferentes visões da alocação para o pessoal entender. Legal, Carol. Assim, como a gente é analista CNPI, a gente não pode operar as mesmas, não pode fazer as mesmas operações que a gente recomenda. Então, o que a gente acaba escolhendo? A gente separa as piores alternativas para nós e as melhores a gente oferta para os nossos assinantes. A grande verdade é essa. E no mundo das opções, eu acabo escolhendo os ativos que têm pouquíssima liquidez em opções, que já tenho uma familiaridade maior com o mundo das opções, eu vou conseguir operar mesmo com pouca liquidez, eu vou saber estipular um valor justo para aquela opção. E aqueles ativos que têm grande liquidez em opções, aí sim, né, a gente recomenda para os nossos assinantes que eu sei que eles não vão ter problemas. Então, na minha carteira pessoal, eu tenho muitas posições em ações combinadas com opções. E eu entro até mesmo em algumas ações que eu não gosto utilizando opções, porque existem maneiras de você ganhar sem risco utilizando opções, mesmo se a ação cair. Eu me lembro, né, eu devia ter dado print na época e tal, mas como foi minha carteira pessoal, eu não gosto de ficar expondo muito e também não é muito legal. Mas na época daquele escândalo das Americanas, eu estava posicionado em Americanas. Mas eu estava com opções. O que aconteceu comigo? Nada. Meu resultado foi exatamente aquilo que eu estava já prevendo que iria ser. Eu ganhei, sei lá, 20% acima do que eu ganharia no CDB de liquidez diária, que para mim, naquele momento, naquela parcela do meu capital, estava de excelente tamanho. Então, assim como a Carol, na minha carteira pessoal, eu também tenho
estruturas, eu aloco em diferentes estruturas. Tem uma carteira de longo prazo, que eu estou posicionado em ações, algumas delas no exterior, né? Eu tenho algumas posições que eu utilizo como uma reserva de emergência, e aí eu utilizo as opções, porque minha reserva de emergência, que está ali em 30%, 40% do meu portfólio, até um pouco maior do que o recomendado, mas essa reserva de emergência eu utilizo em estruturas como aquela das americanas, que eu ganho 20%, 30% a mais do que eu ganharia no Tesouro Direto ou em alguma coisa Ela assim. fica ali como se fosse uma espécie de colchão para fazer as outras operações, né? Exatamente, fica ali. Enquanto eu não acho nenhuma oportunidade, está ali rendendo e está rendendo muito bem. Se eu precisar do dia para a noite, eu desmonto antecipadamente aquela operação e vou para outra sem medo nenhum. Né? Maravilha. E eu tinha algumas posições em fundos imobiliários, mas acabou que eu não estava achando muito interessante, já tirei tudo de fundos imobiliários, hoje eu não tenho praticamente nada. Então é mais ação no exterior e essas operações curtas, né? Ô, Carol, Com caixinha da renda fixa também para essa margem, né? Também. Mas acaba que tem um pouquinho de renda fixa, mas acaba que as próprias ações são aceitas como margem. Né? Então, nem é muito a minha preocupação a questão de margem, porque pelo menos no BTG, onde eu opero, as ações servem como margem. Hoje todas estão aceitando bem. Tem o deságio, mas a depender do tamanho da carteira ajuda bem, né? Ajuda, e eu também eu não fico me alavancando muito, né? Então a minha margem lá é mais do que suficiente. Sim. Né? Ô, Carol, e eu acho que vale a pena eu explicar para o pessoal a diferença entre a checkmate e o mapa das opções, né? Porque a pessoa vai ter acesso às duas coisas e é importante a gente explicar a diferença. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, posso? Claro, deve. Vamos lá, então. Nós temos aqui a estratégia checkmate. Você vai ganhar o acesso aqui pela área de membros, tá? Então, se você fizer parte da carteira plena agora, nessa janela, você vai ter 2 meses de acesso à estratégia checkmate e você vai ter acesso pela área de membros do Dica de hoje, tá? E como você vê aqui, a gente tem uma aba com instruções de como começar, e temos as carteiras dividendo 3x, carteira renda segura, temos as operações ganha-ganha, 3-1, operações estratégicas, temos monitorias toda semana, né, temos relatórios também toda semana, pelo menos um relatório no mínimo por semana, mas tem muito mais, porque em todas essas categorias sempre tem algum relatório novo. Vídeos informativos que tem um verdadeiro mini curso aqui dentro, porque aqui a estratégia checkmate é ideal para aquela pessoa que não quer se aprofundar. O cara pensa assim, eu não quero saber nos mínimos detalhes como é que funciona as opções. Eu não tenho tempo para isso, eu já ocupo meu tempo com o lazer, com o trabalho, e eu não quero entender a fundo, eu só quero receber mastigadinhas, recomendações e botar o dinheiro no bolso. Então, para esse cara, a estratégia checkmate é o ideal, porque ele não tem dor de cabeça, ele vai ter uns vídeos aqui com o mínimo que ele precisa saber para seguir as recomendações. E a gente está com uma performance bastante interessante aqui na estratégia checkmate. Tem a performance aqui separada por categorias e tem a performance geral, considerando uma alocação percentual para cada categoria. E desde janeiro do ano passado, que foi quando todas as categorias já estavam em vigor, né, a nossa performance está em quase 41%, e no mesmo período o Ibovespa subiu apenas 22,5%. Né? E além disso, né, você que vai entrar na plena agora, você vai ter acesso a 3 meses de mapa das opções. O mapa das opções, ele começou, a primeira turma do mapa das opções, ele teve a duração exatamente de 3 meses. É um tempo hiper suficiente para você ir do zero
ao avançado no mundo das opções. E nessa primeira turma, a gente teve um feedback bastante positivo, uma aceitação muito legal, e depois do encerramento dessa primeira turma, a gente decidiu transformar o mapa das opções numa assinatura anual. E aí a pessoa pode até ficar mais de um ano se ela quiser, porque a gente faz o seguinte, uma característica que eu não gostava muito de outros cursos de opções é que as pessoas ensinavam só o teórico e não se colocava a mão na massa, né? E a graça de você aprender o mundo das opções é você realmente operar, porque aí você sente, você coloca o pé na água, né? Mesmo que seja com pouco capital, você se familiariza e você sente ali o que está acontecendo, você vai poder acompanhar dia a dia na sua carteira como é que está o comportamento daquela operação e tal. E aí a gente transformou o mapa das opções numa assinatura anual com lives mensais, e nessas lives mensais a gente faz recomendações, né? A gente é analista CNPI, a gente pode e deve fazer recomendações, a gente faz recomendações, as pessoas aprendem montando as operações. E a performance do mapa das opções está muito legal, né? A gente tem aqui a relação de todas as operações montadas. A gente está com a performance de 70%, tá? De lucro desde o dia 1º de outubro de 2022. Dá um pouco mais de um ano, né? Isso tudo com capital de apenas R$ 5.000. Então, se a pessoa tem pelo menos R$ 5.000 para colocar nessas operações de opções do mapa das opções, ela vai conseguir replicar todas essas operações e ela teria, né, se ela tivesse montado todas com capital mínimo de R$ 5.000, ela teria tido um lucro de 70% ao longo de todos esses meses, né? E eu vou mostrar aqui para vocês, só a título de curiosidade, a gente tem em aberto aqui uma operação do mapa das opções, e muita atenção, porque as condições para essa operação já não são mais as mesmas. Então, não monte, você que está nos assistindo aqui, não monte essa operação. Essa operação foi montada aqui, ó, no dia 15 de fevereiro, semana passada. Hoje já não está legal mais de montar. Mas conforme vocês podem ver aqui, Carol, essa operação, olha só a probabilidade que você tem de ganho. Você ganha em qualquer cenário que Gafisa não caia 50% em um mês. Nossa! Olha que sensacional. Né? Tem que virar uma Americanas de novo para cair, né? Num período de um mês. E o ganho é bastante substancial. Se você... não vou nem dizer essa parte mais alta aqui, que teria que ficar exatamente nos R$ 5 no dia 15 de março. É extremamente improvável que se ganhe tudo isso. Mas se você ganhar aqui a faixa que está no preço atual, né, seriam 22 centavos por unidade. Nós estamos falando aqui 22 centavos por unidade numa ação que vale R$ 6, nós estamos falando em praticamente 4% de lucro em um mês, sendo que a probabilidade de lucro nessa operação é gigantesca. E detalhe, eu coloquei 4%, mas nessa operação não se coloca dinheiro para operar. Se utiliza apenas uma margem, só margem. Né? Só margem. Então, é 4%. E isso também, acho que isso é legal de comentar também, Marcelo, que assim, o que a gente tem na Plena, né? Nós gostamos e temos por princípio na alocação recomendar que as carteiras tenham reserva de oportunidade. Então, o que isso significa? Que parte do patrimônio alocado, ele fique lá rendendo o CDI, para que justamente a gente consiga fazer uma remuneração adicional desse valor com outras estratégias. Então, para mim, o mercado de opções é o que melhor remunera uma reserva. Porque é isso, a gente usa a margem de garantia, que daí algumas pessoas preferem assim, Carol, mas se der ruim eu teria que resgatar algum valor para pagar, nem que seja os custos da operação, né? Da onde eu tiraria? Da reserva. Então, a gente também, assim,
Tem aquela ideia de que, nossa, ter reserva é algo ruim, dinheiro parado só no CDI. Quando a gente não remunera direito, de fato, é exatamente isso, né? Mas o mercado de opções, ele ajuda a remunerar. Esse mês na Plena, a gente fez uma flipagem em fundos imobiliários que também ajudou a remunerar. Então, tudo é uma questão de como a gente trabalha a estratégia dentro da carteira. Então, vejam que assim, né? Toda vez que vocês verem algum influencer por aí, né? Eu digo que é influencer porque só pode não pode ser certificado para dizer essas coisas. Dizerem que algum tipo de estratégia de mercado financeiro é definitivamente ruim, foge. Porque a grande maioria das vezes é um mau uso da estratégia. Aí eu sei que vai vir gente dizer assim, COI também, Carol? Por incrível que pareça, até COI, raríssimas, mas daí raríssimas exceções, porque o mercado estragou o produto, a gente consegue salvar ali 1 ou 2 num campo de 1000, alguma coisa boa, né? Uma pena. Mas no mercado de opções, isso para mim é ainda mais óbvio. Quando eu vejo alguém demonizando diretamente assim, o mercado de opções, é pura ignorância. Quando eu vejo alguém dizendo que uma reserva de oportunidade numa carteira também é perder forma de investimento, também é ignorância, né? Então, a gente sempre faz questão de, por exemplo, dentro da Plena, mostrar a rentabilidade isolada de cada uma das classes que a gente investe justamente por isso, né? Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, ó, na reserva de oportunidade, a gente tem um ganho acima do CDI muito grande, porque a gente já remunerou ela várias vezes, com opções, com flipagem, com emissão de ativos. Então, não é à toa que o resultado acima do CDI é bem expressivo num espaço curto de tempo. E agora esse mês ainda vai dar mais um salto, que tivemos mais estratégias. E eu acho que o mercado de opções é o que mais casa com uma boa reserva, né? O Marcelo falou que na carteira dele também tem lá uma reserva que ele remunera, usa ela para fazer algumas estratégias. Então é isso que a gente quer explicar para vocês, assim. Nunca demonizem uma classe de investimento. Na grande maioria das vezes é o mau uso dela. O próprio swing trade, né? O que eu apanho, porque daí o pessoal diz assim, nossa, Carol, mas tu fala de estratégia de carteira, que coisa do swing trade, uma trade ruim, né? Aí eu mostro o gráfico de performance do swing trade, ó. Que no mesmo período, o swing trade deu aí já 135%, enquanto o Ibovespa nem 15%. Então vejam que isso é não saber usar a estratégia. Tem gente que usa swing trade errado, tem gente que vai usar opções errado, tem gente que vai montar uma carteira de longo prazo errado. E é isso que a gente está aqui querendo passar para vocês, né? Que dentro da Plena, dentro da estratégia que a gente usa, a gente pode sim ter boas classes de ativos entregando uma performance que nem a gente tem na Plena, ó. Muito acima de qualquer benchmark de mercado e também com uma conservação de patrimônio muito estável. A gente não tem grandes variações para baixo e o capital está efetivamente acima do já investido em pouquinho tempo de carteira, considerando que é uma carteira arrojada. Então, olhando ali para o perfil de opções, faria todo sentido a gente, nesse lançamento agora, aproveitar e dar essa bonificação do acesso ao mercado de opções para desmistificar e vocês poderem conhecer um pouco mais e gostarem tanto quanto a gente, né? Como disse o Marcelo lá no início, grandes investidores que têm resultados acima da média do mercado, têm porque usam um mercado de derivativos bem feito, né? E é isso que a gente quer aproximar das pessoas, mas de forma segura, guiada, orientada, estando aqui para ajudar vocês com isso, né, Marcelo? Exatamente. E eu posso garantir uma coisa para você que está nos assistindo agora. Depois que você entender como funcionam as opções, você não vai ter como mais desver isso. Você nunca mais vai enxergar o mercado sem pensar nos derivativos. É. Mas o nosso foco é que vocês consigam isso, assim, aprendendo de uma forma já desde o iniciozinho bem feita. O mapa, o Marcelo mastiga, né? Assim, ele disse que vai do básico ao avançado, vai bem mastigadinho. Na própria Checkmate, eu quero acompanhar as operações, ver como é que funciona. Vocês vão ver que é relativamente simples depois de algum entendimento, tá, pessoal? Então, assim, vagas da Plena estão abertas. Quem preferir, direciona aí o celular para o QR Code que está aparecendo. Quem preferir clicar no link, ler um pouquinho mais da página, tá aqui na descrição do vídeo. É toda a explicação de como funciona a carteira Plena e também o nosso grupo do Telegram. Entra lá no grupo do Telegram, manda as perguntas que eu mesma respondo. Então, Carol, eu não entendi o que é a Plena direito, me explica tudo de novo? Manda lá que eu ajudo, tá? Então, a ideia é a gente aproveitar essa oportunidade para que vocês comecem o ano já
com a carteira bem organizada e conhecendo, dando a oportunidade para conhecer esse mercado novo de opções, se aprofundar, estudar. Aqueles que já conhecem e entrarem na Plena agora vão poder estudar de novo, né? Se aprofundar um pouco mais. A gente concedeu também, e a gente faz isso porque entende que quem está com a gente merece os mesmos bônus de quem está entrando. Tudo que a gente faz de novo para um assinante que está entrando na Plena, a gente dá para os assinantes anteriores também. A gente valoriza muito quem fica com a gente. Então, fidelização para a gente é importante no sentido de a gente conseguir seguir ajudando cada vez mais. Então, todo mundo que já era assinante também vai ter esse mesmo acesso para conhecer tanto o mapa quanto a Checkmate. E lembrando, né, que quem entra na Plena agora nunca vai ter reajuste de renovação de assinatura. Vai, sei lá, vai ficar 15 anos dentro da Plena e não vai pagar nada mais por ela. Mas, Carol, e a inflação? A inflação deixa com a gente se vira, mas a gente não repassa esse custo para vocês, tá? Nosso foco é que vocês se tornem investidores consistentes e conscientes, né? Principalmente com o uso dos diferentes mercados. Então, aproveitem as vagas. Marcelo, foi um prazer enorme bater esse papo contigo nesse nosso 4º dia de workshop. Tomara que o pessoal aproveite muito tanto o mapa quanto a Checkmate, que são maravilhosos para estudar, para gostar desse mercado e ficar viciado nele que nem a gente, né? Que gosta muito de estudar mesmo. Valeu, Carol. É uma satisfação estar aqui com você. E, pessoal, muito obrigado por vocês estarem com a gente até aqui. E a gente vê vocês lá na Plena. Isso aí, nos vemos lá dentro da Plena, na Checkmate também. E bons investimentos para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.